atiradores entenderem o tamanho que o Leviatã tomou, o tamanho que o Estado tomou e o que ele pretende destruir, os senhores vão passar a ter uma tolerância muito maior na questão de convivência entre si, porque nós ou nos unimos ou seremos massacrados. A situação é extremamente grave e o que mais me assusta é que a maioria das pessoas não tem noção de quão grave é a situação. Não tem noção nem sequer do que nós combatemos. Esse domingo no Fantástico, a Globo disse que o armamento utilizado em Criciúma pode ter origem dos atiradores esportivos. Não pense que isso foi por acaso, isso tem mérito, isso tem um objetivo. Eles usam a locução pode ter origem justamente para evitar a responsabilidade judicial de falar uma mentira, porque nós aqui sabemos que é uma mentira. O armamento utilizado lá sequer chega para nós. Só que eles são cretinos, eles são canalhas, eles criam essa locução porque eles elegeram um inimigo e o inimigo deles somos nós. Não só atiradores esportivos, mas todo e qualquer cidadão que almeja ser livre. E vocês hoje vão entender o porquê que eles nos elegeram como inimigos. Porque ao contrário de nós, eles sabem a importância que nós temos. E nós não compreendemos sequer a importância que nós temos. Pior que isso, nós não compreendemos contra o que a gente luta e por que a gente deve lutar. E um soldado que entra numa batalha sem conhecer sequer o que ele está combatendo, ele já perdeu. Porque ele não sabe o que ele pode esperar nesse combate. Bom, meus amigos, para que vocês compreendam contra o que a gente luta, é fundamental que vocês entendam o que é e para que serve o tal do Estatuto do Desarmamento. Porque, afinal de contas, o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Essa é uma frase de muito impacto, é uma frase muito forte, parece até que foi o Benê Barbosa que falou. Ou talvez Fabrício, ou um dono de clube, um presidente, um atirador, um ativista pró-armas. Só que não. Essa frase foi dita por Márcio Tomás Bastos, o ministro da Justiça na época da implantação do Estatuto do Desarmamento. Um dos pais da campanha do desarmamento no Brasil disse que o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Ora, se ele não foi feito para desarmar bandido, então para que ele foi feito? E é isso que a gente não tem consciência. A desculpa usada naquela época foi que seria para evitar o homicídio eventual. Aquela briga, discussão em bar, briga no churrasco, briga de trânsito. Só que num país em que você chega a ter 60 mil homicídios num ano, os homicídios chamados eventuais com armas de fogo representam menos de 1% dos homicídios praticados no país. Você chega a ter mais de 70 mil mortes no trânsito. E você fazendo um paralelo com as mortes por arma de fogo, esse homicídio eventual é inexpressivo. Então você criar uma lei para atingir uma fatia da segurança pública, com muitas aspas, e vocês vão entender que o Estatuto do Desarmamento não tem absolutamente nada a ver com segurança pública, vocês vão perceber que é uma mentira. Ele deve ter alguma outra função que a gente não se deu conta ainda. E de fato ele tem. Ele foi muito bem pensado, ele tem função específica e esta função específica está funcionando e funcionando muito bem. E isso é assustador. E é fundamental que vocês entendam qual é a função específica dessa lei que não foi feita para desarmar bandidos. Você não precisa ser advogado, nem juiz, nem promotor, nem ter estudado direito para compreender que o sistema jurídico brasileiro é criado numa atmosfera de garantismo. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que o bandido é pego, ele é vítima da sociedade e toda e qualquer proteção possível e inimaginável vai ser destinada a esse cara. Ah, tem o Covid, solta. Ah, tem filho menor de 12 anos, solta. Prendeu o cara que matou o policial, audiência de custódia, o senhor foi tratado bem, o policial malvado me molestou, auxílio reclusão, visita íntima, saidinha de Natal,
Ano passado, uma saidinha de Natal, 2 detentos, 2 presos, invadiram a casa de um cara em Campinas. Forçaram o portão, ele ligou para o 90, a polícia demorou, como sempre. Eles entraram até lá, estupraram a mulher, a filha e deram uma surra nesse cara. Eu sei dessa história porque depois disso ele foi comprar uma arma na loja de um amigo meu, que é o Tiago, da Braço de Prata, lá em Campinas. Mas esses caras que cometeram essa atrocidade são vistos como vítimas da sociedade. Coitadinho deles. Porque a nossa Constituição foi pensada para proteger bandido, porque ela foi escrita por pessoas que assaltavam banco na época do regime militar, que sequestravam pessoas. Todo o nosso ordenamento jurídico é pensado na política de desencarceramento. Mais do que isso, o nosso ordenamento jurídico é pensado na política de descriminalização de fatos típicos. Eles sempre estão empenhados em fazer com que o que é crime deixe de ser o direito penal mínimo e o crime que existe hoje, a punição seja mínima. Tanto que os índices de solução de homicídio no Brasil são baixíssimos e os solucionados de cumprimento de pena são ainda inferiores. Mas o que justifica você transformar em crime algo que até então não é crime? Numa política de despenalização, descriminalização, de desencarceramento de garantido. Percebam, senhores, até a criação do SINARM, possuir e portar armas de fogo no Brasil sequer era crime. Então tem que ter algo muito importante, algo muito relevante, que justifique você transformar em crime algo que não é, dentro de um sistema que preza por diminuir os crimes. E aí você deve pensar, bom, se eles não estão preocupados em diminuir a criminalidade, por que criaram mais crimes? A resposta está na frase do Márcio Tomás Bastos. O Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Ele tem objetivos muito claros e que estão funcionando muito bem. E isso é muito preocupante. E o primeiro deles é muito fácil vocês compreenderem. Se vocês estudaram história e lembrarem dos estudos de história do tempo da escola, vocês vão ver que sempre todos os povos que foram escravizados, que sofreram a dominação, eles são desarmados. Desde as ordenações filipinas no Brasil, o único que não podia andar com espada, ter arma, era o escravo. Mais do que isso, toda nação, antes de sofrer um golpe de um déspota, de uma ditadura, ela passa por uma campanha de desarmamento. E isso foi na Coreia do Norte, na Rússia, na China, em Cuba, aqui pertinho da gente, na Venezuela. Por quê? Para você subjugar uma nação, você primeiro precisa desarmar essa nação. Isso aconteceu também na Alemanha nazista. Então, sempre antes de implementar um regime despótico, ditatorial, você precisa desarmar os cidadãos. Aí vocês devem estar pensando, pá, mas o que a gente tem a ver com isso? Nós somos atletas do tiro, isso não vai acontecer com a gente? Ah, não vai? Pois deixa eu dar uma informação para os senhores. Em todos esses países que eu falei para os senhores também tinha tiro esportivo. Inclusive na Alemanha nazista, um campeão olímpico de tiro esportivo, campeão olímpico, não é tirador de final de semana igual eu, campeão olímpico, foi desarmado por Hitler e 3 anos depois foi executado no campo de concentração. Ah, mas isso está muito longe, não vai acontecer no Brasil. Está muito longe? Do lado aqui, na Venezuela, antes de Maduro, antes de Chávez enrijecer o seu regime ditatorial, porque uma ditadura, gente, não acontece da noite para o dia. Ela é lenta e gradual, como o sapo cozinhando na panela. O sapo não pula e quando vê a água ferver, ele morre. A Venezuela foi avançando rumo a uma ditadura, mas antes de enrijecerem o sistema, o que eles fizeram? Uma campanha do desarmamento. E eu vou mostrar para os senhores como isso está perto de acontecer no Brasil, porque quem fez a campanha do desarmamento na Venezuela foi a ONG Viva Rio, que é brasileira. E para essas pessoas, a Venezuela é exemplo de democracia. É aquilo que eles querem para nós e para os nossos filhos. Pior do que isso,
O sujeito que fala que a Venezuela tem excesso de democracia, o Boulos, quase se tornou prefeito da maior capital do Brasil. As pessoas não estão entendendo a gravidade da situação, assim como os venezuelanos não entenderam. E digo a vocês, nós somos atletas do tiro, jamais vai acontecer com a gente, não vai? Na Venezuela também tinha tirador esportivo. Inclusive, um deles, dono de uma empresa de derivados de petróleo, é amigo do Roberto Junqueira, ou do Roberto Saldanha, que é pai do Jaime Saldanha. Todo mundo que atira em PSC sabe de quem eu estou falando. É um dos atiradores mais tradicionais do Brasil, dos mais respeitados do Brasil, e eu sou fã dele desde que eu era molequinho, um cara que eu acompanho a carreira. E ele falou para mim que um amigo dele que atirava com ele no mundo todo, um cara muito rico, e aí muitas pessoas falam, eu sou rico, comigo não vai acontecer, pois esse cara era muito rico, e eu vou dizer uma coisa para vocês, caso vocês não saibam, também tinha rico na Venezuela. O venezuelano, ele achava que ele era os Estados Unidos na América Latina. Quem conhece sabe. Um dia ele chegou na empresa dele, foi colocar a chave não entrou. O que aconteceu? Chegou um guardinha e falou para ele, a sua empresa foi expropriada porque ela agora é de interesse nacional. Esse sujeito teve que fugir do país dele. Ele não foi autorizado a entrar no escritório dele nem para pegar o casaco que ele tinha deixado no outro dia. Ele não foi autorizado a pegar as fotos da família que estavam lá. E foi, sabe-se lá Deus para onde, e vive, sabe-se lá Deus como. Porque o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandidos. Foi feito para nos deixar vulneráveis a qualquer ditador que queira manter o seu plano de dominação no país. Ele nos deixa vulneráveis a inimigos internos, de uma forma catastrófica. Por isso que existe aquela frase que um povo armado não é escravizado. Porque para você escravizar, primeiro você desarma. Mas, como tudo no Brasil que está ruim, pode piorar, não pode? Afinal de contas, uma lei que altera com tanta força um regime jurídico de um país, pegar um país que tem tradição armamentista, porque a gente tem tradição armamentista, sim, e transformar num país desarmado, desarmamentista, deve ter mais coisa, e coisas muito piores, eu vou dizer para vocês. Desde o final da Guerra do Vietnã, a ONU vem trabalhando para desarmar as nações. Tanto é que, na frente do prédio da ONU, tem o quê? Um revólver gigante com um nó dado na ponta. Símbolo das campanhas da ONU pelo desarmamento. Caso os senhores não saibam, quem inventou o desarmamento no Brasil foi a ONU. Quando Fernando Henrique aprovou a criação do SINARM, houve uma negociação de espaço político na ONU. Quando Lula comprou o Estatuto de Desarmamento com o dinheiro do mensalão, houve negociação para amplitude de espaço político do Brasil na ONU. Ora, por que a ONU tem tanto interesse em desarmar o brasileiro? Pois muito bem, eu volto no exemplo número 1. Para você escravizar um povo, você tem que desarmar. E vocês podem pensar, o Brasil é muito grande, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer não, meus amigos, já aconteceu no Brasil. Na década de 30, Getúlio Vargas desarmou os brasileiros ao ponto do Lampião encontrar uma autoridade no cangaço e agradecê-lo pela campanha de desarmamento que estava fazendo, porque aí estava facilitando o trabalho dele. Getúlio Vargas imprimiu uma ditadura no Brasil, quebrou o sistema constitucional e brasileiros se levantaram e lutaram contra ele na Revolução de 32. E depois que ele derrotou os brasileiros que se levantaram contra ele, o que ele fez? Ele criou o R-105, que funciona até hoje. E o R-105, criado na década de 30, impedia não só nós, cidadãos, de termos acesso a calibres efetivos, as forças policiais também. Quem é policial mais antigo sabe que até muito pouco tempo atrás não tinha possibilidade do policial ter acesso a calibres mais eficazes. Por isso que a maioria das polícias usava o 38. Não é porque queria, é porque era proibido. O 9mm era arma de guerra, só para as forças armadas. Mas por que Getúlio Vargas fez isso? Porque estava preocupado com a segurança pública? Porque aconteciam muitos homicídios eventuais com calibres mais fortes? Não, ele fez isso para controlar, para manter todas as forças estaduais vulneráveis
a ponto dele poder fazer qualquer atrocidade e não ter resistência popular. Bom, e o que isso tem a ver com a ONU? Pode parecer loucura. Ah, o Colombo está doido, está exagerando. Ah, estou exagerando? Vamos fazer um exemplo aqui. Imaginem os senhores que vocês, todos nós aqui, fazemos parte de uma tropa de paz da ONU. E a tropa de paz da ONU, meus amigos, ela não leva nem flores e nem livros. Eles estão fortemente armados. E as tropas de paz da ONU servem para fazer intervenções nos outros países e, através dessas intervenções, promover alterações políticas e, muitas vezes, de marcação territorial. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês. Se todos nós aqui estamos lá com os nossos capacetes azuis da Força de Paz da ONU, nós podemos escolher. Os senhores preferem pacificar o Texas ou pacificar o Pará? Porque, com exceção de raríssimas pessoas como ele, está todo mundo desarmado aqui. Agora, meu amigo, tenta pacificar o Texas. Atrás de cada moita, cada arbusto, cada barranco, tem um fila da puta de um redneck, de um caipira, que opera um AR-15 desde os 5 anos de idade. Por isso que a ONU não vai entrar lá. Por isso que não existe praça de guerra nos Estados Unidos. Nunca ninguém vai combater no território americano. Porque não dá. Por isso que quando bombardearam Pearl Harbor, os japoneses não entraram pelo outro lado, porque ali não dá. Cada homem é um soldado. Estima-se que lá existam mais de 400 milhões de armas. Em um único dia, numa Black Friday, foi vendido lá mais de 170 mil armas. Mais do que vende aqui o ano todo. Um dia. Por isso que a Alemanha não invadiu a Suíça. Por isso que os americanos, depois de 10 anos, saíram do Vietnã. Porque dentro de cada vala, cada buraco, tinha um cidadão vietcong lá armado. Então, realmente, o Estatuto de Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Ele foi feito para nos deixar vulneráveis a inimigos internos e nos deixar vulneráveis a inimigos externos. E isso é muito grave. Só de entender isso aí, você já vê o quão despótico, tão nefasto, quão genocida é o tal do Estatuto do Desarmamento. Mas, como eu disse aos senhores, algo dessa magnitude não poderia ser tão simples assim, porque existem objetivos ainda mais nefastos. Existem objetivos ainda mais cretinos, existem objetivos ainda mais perversos. Desde a década de 90, a escola de Frankfurt identificou um capital político que era relegado pela esquerda, o chamado lumpenproletariado. O lumpenproletariado é o que eles chamam de minorias, mas não só isso. Todo o crime organizado, assassinos, pedófilos, estupradores, traficantes, latrocidas, toda essa massa é vista por eles como capital político. Um capital político a ser defendido, um capital político a ser protegido. Por essa razão, quando o pacote anticrime foi votado, a expropriação de bens do tráfico, o pessoal votou contra. Por isso, quando aquele cara deu um tiro na cabeça de um policial lá no Rio de Janeiro, uma ONG, junto com o pessoal, acolheram ele e chamaram os direitos humanos. Por isso que quando alguém comete um crime, antes da polícia pegar, vem um monte de ONG de direito humano abraçar o cara. Porque esses caras são vistos por eles como capital político. Não pensem os senhores que isso é exagero. A filósofa ligada ao PT, a Márcia Tiburi, deu uma palestra que vocês encontram no YouTube falando que ela é favorável ao direito ao assalto. Direito, eu vejo lógica no assalto, eu acho que tem o direito ao assalto. Lula ladrão falando abertamente. A polícia não pode pegar um menino de 15 anos que rouba um celular e mata um pai de família. Porque nós que construímos alguma coisa, nós que contribuímos, nós que pagamos impostos, nós que formamos a sociedade, nós somos vistos por eles como inimigos a serem destruídos. Tem uma deputada estadual daqui da região que quase infartou essa madrugada. Eu estava assistindo a votação do incentivo da via fluvial, lá de usar a via fluvial, e ela estava em pânico porque isso ia trazer desenvolvimento para a região, ia fortalecer o agronegócio e o povo ia ter emprego e dinheiro. Porque ele sabe que a partir do momento que o proletário tem emprego, que o proletário comprou a geladeirinha, uma televisão, uma motinha, ele não quer queimar pneu na rua, ele quer chegar em casa, jantar, tomar uma cerveja, se novela e dormir.
Então eles têm nessa massa, no núcleo proletariado do pessoal, um espírito revolucionário o tempo todo. Não é questão social ali. Eles podem ter todo o dinheiro do mundo, eles vão continuar querendo nos destruir, porque eles nos identificam como inimigos. E nós simplesmente ignoramos essa realidade. Eles não. Lembrem no governo do PT, o sujeito indo lá no púlpito da Câmara Federal falar que o conservador tinha que ser executado num paredão com uma boa bala, enterrado numa boa bala, porque não tem diálogo conosco. Eles querem nos destruir, e se nós não reagirmos, eles vão nos destruir, porque eles são vistos pela esquerda como um capital político a ser protegido. O vagabundo mata um pai de família e fala, ele reagiu, doutor, como se ele tivesse o direito de tirar essa vida, porque você é obrigado a não reagir, você é obrigado a não fazer nada. Eles protegem essa massa. Eles protegem ao ponto de defender a descriminalização de terroristas. Veja o que aconteceu na Colômbia, a integração da Farc com o partido político. É assustador, é coisa de maluco, mas acontece, está acontecendo no Brasil. O narco-estado tendo diálogo cabuloso com o bandido. Se em Getúlio Vargas, Lampião veio agradecer um oficial pela ação desarmamentista do Getúlio Vargas, há poucos anos atrás, os diálogos cabulosos agradeciam a leniência com o vagabundo no governo PT. Eles entendem isso como algo a ser preservado. Eles têm ligação com isso aí. E isso já seria o suficiente para não permitir que a gente dormisse. Porque isso é catastrófico. Mas como eu disse aos senhores, tudo pode piorar um pouco mais. Em relação ao Estatuto de Desarmamento, existe algo ainda muito pior do que essas três coisas que eu falei para vocês. Porque efetivamente ele não foi feito para desarmar bandido, ele foi feito para nos deixar vulneráveis a inimigos internos, externos, proteger vagabundo, porque existe um estudo feito pelo FBI que diz que o vagabundo tem muito mais medo de confrontar um cidadão do que a força policial. Porque o policial ele é obrigado a aprender, ler direitos humanos e não sei o quê. E coitado do vagabundo, e aí o cara pode perder a farda, acabar com a carreira dele. Mas o cidadão, quando o cara entra na casa dele, ele só tem uma obrigação: de enfiar tanto chumbo nesse vagabundo que se ele cair no rio ele afunde. E é para proteger esse vagabundo dessa reação que eles fizeram o Estatuto de Desarmamento. Vocês vão lembrar que quem for da minha idade para trás, que na nossa época de novo, você saía de casa e deixava a TV ligada para eles acharem que tinha gente. E eles não entravam porque poderia ter ali dentro alguém armado. Hoje eles preferem entrar onde tem gente. Esse exemplo que eu dei, o cara fez barulho, o cara ligou para a polícia, o cara mostrou que tinha gente. Porque daí eles entram, eles roubam, eles barbarizam, estupram, batem, fazem o sequestro relâmpago de agência em agência. Porque eles sabem que, por mais eficaz que a polícia pode ser, não vai chegar a tempo. E o desarmamento atingiu só o cidadão. O bandido sempre vai ter arma, porque ele não cumpre a lei, ele é bandido. Então entendam que existe, só esses três motivos já seria o suficiente para a gente perder o sono. Mas existe ainda um elemento ainda pior do Estatuto de Desarmamento. Quando você nasce só pelo fato de você ser ser humano, você tem direitos naturais. No meu caso, como eu tenho uma religião, eu acredito que esses direitos naturais são dados por Deus. E não vai ser um papel que vai tirar de você. E que são esses direitos naturais? São direitos inerentes à condição de humano. Direito à vida, direito à liberdade. E existe um direito que é ainda mais importante que o direito à vida, que é o direito à legítima defesa. E muito mais importante do que a sua legítima defesa, a legítima defesa dos seus filhos. Porque é preferível morrer 1000 vezes do que você não poder defender um filho seu. Quando o Estatuto de Desarmamento vem e arranca da sociedade o direito, de forma universal, de todos os brasileiros, de se defender de uma agressão injusta, ele arranca de você parte da sua humanidade. Ele te tira da condição de homem, de mulher, e te coloca na condição de ovelha, porque você não reage mais. Ele arranca o seu brio, ele arranca o seu ímpeto, ele arranca a sua disposição em lutar contra injustiças. E aí, aliado a isso, uma campanha maciça. Não reaja. Faz pombinha com a mão. Põe branco, solta pombinha. Não reaja. Aí o sujeito lança o esgoto ali no rio. Não reaja. É melhor não se envolver. O cara está agredindo uma mulher ali na rua. Não reaja.
Estão roubando ali, não reaja. Te assaltaram, não reaja, não reaja, não reaja. E ninguém reage mais. Vem um prefeito e solda a porta do seu estabelecimento comercial, você não reage. Vem um governador e obriga você a se vacinar e você não reage. É uma vacina que ninguém sabe se é boa ou se é ruim. A questão é, ele não pode obrigar. Veja que o tratamento compulsório para usuário de crack é errado. O STF já decidiu. Toque de recolher para tirar a marginal da rua, igual fizeram no interior de São Paulo, é errado. O STF já decidiu. Agora, para confinar você, trabalhador, para obrigar você a se vacinar, para submeter você, aí pode. Porque você não reage. Adquirir arma de fogo tem algo muito mais forte, muito mais importante que a própria arma em si. Quem tem acesso ao armamento, antes de pegar essa arma, já decidiu que a primeira linha de defesa contra qualquer agressão vai ser ele. E ele reage, mesmo desarmado, reage. Reage contra injustiça, reage contra atos despóticos, reage contra o vagabundo. Porque eu aposto que qualquer um aqui preferiria tomar um tiro e saber que evitou destruírem a sua família e morreria feliz assim, do que viver com a vergonha de ver um cara pegar, entrar lá e acabar com tudo que você mais ama. Porque a questão não está na arma de fogo. Eles não querem tirar a nossa arma de fogo. O maior crime do Estatuto de Desarmamento é tirar do povo brasileiro a capacidade de reagir contra injustiças. E isso funciona tão bem, é tão louco, que na greve da Polícia do Espírito Santo, o pau estava quebrando, gente se matando, e um retardado botou um carro de som de noite, sem luz, sem nada, aquele caos, e tocando Imagine e soltando uma luz assim que projetava nos prédios paz, amor. O que passa na cabeça de um imbecil desse, cara? É no cenário de guerra, a família do cara está exposta, ele vai lá fazer papel de palhaço. Ah, quem que vai salvar ele? John Lennon, porra? O cara chegou a um ponto de não reagir, até o ponto de se expor, querendo impor às outras pessoas que não reagissem. E vou dizer para vocês, sabem onde o crime não atuou no Espírito Santo? Nos prédios e condomínios onde tinha a porra de um CAC. Por que será? Por que será? Porque gostava de ouvir John Lennon, esse CAC? Ouvir Imagine? É muito simples de compreender isso aí. E é contra isso que nós lutamos. Porque o Estatuto de Desarmamento nos tira da condição de homens e nos transforma em ovelhas que podem ser conduzidos ao abatedor a qualquer tempo. E aí vocês devem pensar, porra, então o Brasil é o país mais armamentista do mundo. Eu falo para vocês, não é. Nós somos enganados. E estamos sendo enganados até hoje. Veja que quando o Lula comprou o Estatuto de Desarmamento, houve um referendo em 2005 e nós ganhamos. Nós fizemos a maior votação da história do Brasil. Nenhum presidente teve a votação, mais de 63% contra o Estatuto de Desarmamento. Mais de 63%. E o Legislativo que fez nos ignorou. Os políticos de Brasília, os ligados ao governo federal, diziam abertamente, não interessa o resultado do referendo, nós vamos implementar o desarmamento no Brasil. Pior que isso, elegemos um presidente armamentista, que foi eleito fazendo arminha com a mão, e ele fez um decreto que resolveria boa parte desses problemas. Ele alterou o R-105, mudando o número de energia de joules que a gente pode adquirir com o calibre permitido, uma lei que vigorou por quase 90 anos, 9 décadas, desde a década de 30. E ainda assim, o Legislativo foi lá, o Senado foi lá e derrubou esse decreto. Por quê? Porque apesar de nós sermos, em grande maioria, armamentistas, nós não temos consciência do que nós combatemos. Nós não temos organização, nós não temos foco. Eu vi gente indo no Senado, naquele dia, vestido de roupa tática, cara. Ou com uma roupa assim, igual que eu estou agora, ou com camuflado, então com aquele chale tático enrolado no pescoço, e olhando feio para senador, e esbarrando em assessor, ligando fazendo ameaça, mandando mensagem fazendo ameaça. Nada contra, eu tenho roupa assim também, eu caço porco, eu mato e avalio, eu vou pro mato assim, eu vou pro clube assim, mas porra, você ir no Senado assim, que imagem que você quer passar? Que você tem uma milícia americana, aos moldes dos Estados Unidos, e aí você vai sair com um fuzil na rua, atirando. Porra, é uma guerra de comunicação, e se a gente não soubesse comunicar, nós seremos destruídos.
Todo mundo aqui deve ter assistido aquele filme 300, ou pelo menos sabe do que eu estou falando. Naquele filme é muito claro, por que 300 caras conseguem matar mais de 10 mil? É porque eles usam tanga vermelha? Não, porra. É porque eles são organizados. O escudo de um protege o outro. É porque eles têm estratégia. É porque eles têm foco. Se enfiaram na porra de um beco. Quem tentava passar no beco ali morria. É porque eles têm determinação até o fim. São capazes de lutar por aquilo até o final. Quantos de nós aqui somos capazes de lutar pela liberdade do nosso país até o final? É esse o ponto. Nós precisávamos mostrar e precisamos mostrar para os legisladores que nós somos a maioria, mas não a maioria tosca. Porque se você tiver 10 mil homens armados, sem sequer saber onde tem que atirar, cada um atirando para um lado, não adianta. Se você tiver uma canoa com 30 caras remando, cada um remando para um lado, um caiaquezinho com 2 te passa. É esse o ponto. Por isso nós criamos o ProArmas. O ProArmas tem um objetivo específico: unir essa força e direcionar. Nós atuamos sobre 3 frentes específicas. A primeira, produção de conteúdo. Pareceres, participar de audiência pública, consulta pública, vídeos explicando o direito das pessoas, explicando contra o que a gente combate. Atuação jurisdicional, que é entrar com ações para combater abusos da legislação e abusos de autoridades, que como aqui na visita que a gente fez, existem abusos sequer que a autoridade superior conhece, e a gente conseguiu resolver com uma conversa. Mas saibam, o que não for resolvido com a conversa do Projeto Brasil, nós vamos judicializar no que vem. E terceiro, a ação política. Não só falar com deputados, senadores e o executivo. Hoje a gente tem acesso, a gente participa da redação dos novos decretos, a gente participa da redação do 3723, a gente participa das discussões, mas não é só isso, é falar para vocês, para nós aqui da base. O trabalho de base é fundamental. Todos os clubes de lojas têm que estar unidos, atiradores, despajantes, porque o nosso inimigo é enorme. E é para isso que o ProArmas foi feito, para poder juntar tudo isso aí. E é isso que ele faz. Aí algumas pessoas mais entusiastas de outros métodos podem falar: isso não adianta, não vai resolver nada. Ah, não adianta? Ano passado foi aprovado no Senado uma legislação que praticamente ia impedir todo brasileiro de adquirir uma arma, porque exigia um exame que na maioria das cidades do Brasil não tem. Eu estava lá no dia que passou e fui conversar com todos os senadores da Arminha Camão e nenhum quis fazer um recurso para barrar isso aí, porque passou em regime de tramitação especial e ia direto para a Câmara sem passar pelo plenário. Eu fui até o senador de Rondônia e aí o secretário dele lá, o chefe dele, falou: ó, ele está no estado dele. Eu falei: não interessa, eu tenho gente lá. Ah, mas o senhor não sabe nem onde é no interior. Eu falei: não interessa, eu tenho gente lá. Ah, então ele vai te receber agora. Eu falei: beleza, fiz uma ligação, o pessoal está pronto para ir lá. Porque ele achou que eu estava blefando. Ele falou: não, amanhã às 7 horas da manhã ele vai receber vocês. E o pessoal foi lá. E ele viu que nós temos capilaridade, e isso aí ecoa lá dentro. E a partir de então esse senador passou a tratar a gente diferente. Mas mais que isso, como eu disse a vocês, os senadores da Arminha Camão não fizeram recurso. Vocês sabem quem foi que fez o recurso? Telmário Mota, um senador historicamente ligado à esquerda, que não tem na pauta armamentista nenhuma manifestação sequer. Vocês sabem por que ele fez o recurso, meus amigos? Porque nós temos gente lá, em Roraima, e nós demonstramos que nós temos capilaridade, que estamos em todos os estados, estamos organizados. Mas mais que isso, no outro dia, em menos de 6 horas, nós conseguimos todas as assinaturas necessárias, incluindo Fernando Collor, que não é da pauta, assinou, incluindo um senador do PT, que a gente não sabe porquê, mas assinou. Isso demonstra capacidade de articulação, e eles estão percebendo isso. Então nós demonstramos capacidade de articulação, capilaridade. Faltava mostrar capacidade de mobilização. Quando vieram as portarias 46, 60, 61, que iam praticamente inviabilizar o tiro esportivo no Brasil,
nós nos levantamos e todos nós aqui juntos conseguimos derrubar aquilo lá. Quando veio a consulta pública das novas portarias, nós nos organizamos e a consulta foi aberta na segunda às 7 da manhã. Às 3 da tarde a gente estava juntando um parecer com mais de 170 laudos, mostrando o fracasso das portarias de controle, tanto em cima dos Estados Unidos, ali, no Canadá, Chicago e na Austrália. Pegamos os parâmetros da ONU, mostramos que o Brasil hoje é mais rigoroso que a própria ONU. E aí o que aconteceu? As ONGs desarmamentistas não conseguiram fazer os pareceres deles, e aí o Estadão veio sentando o pau no Proarmas. Legal, se o Estadão está batendo, estamos no caminho certo. E aí o que acontece? Além disso, várias outras medidas. Agora a Veja estava me atacando, dizendo que eu estou indo nos estados fazer campanha armamentista, como é que é? Advogado amigo de Bolsonaro corre o Brasil pedindo voto para armamentismo, uma coisa assim saiu. Amigo do Eduardo, perdão. Então, se a Veja está batendo, é porque é esse o caminho, a gente tem que construir base. Agora há pouco ali estava conversando com uma vereadora armamentista que agora vai entrar em... Como é que chama lá? O cara que me apresentou... Ananindeua. Enfim, Ananindeua. Porque esse é o resultado, é ocupar espaço. Então funciona assim. Funciona tanto que hoje nós temos a possibilidade de ser ouvidos diretamente pelo ministro da Defesa, pelo ministro da Justiça, pelo presidente, pelos legisladores. A gente participa da composição dos decretos. E quando fala a gente, somos todos nós aqui. Então funciona. Basta saber o que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa. Qual é a razão, qual que é o motivo por trás disso? Porque não adianta nada eu saber contra o que eu luto, não adianta nada saber como lutar e para que serve uma ferramenta se eu não sei o motivo de se empenhar nessa luta. E isso é o mais importante. Mas para que vocês possam entender isso aí, primeiro vocês têm que entender por que 5.500 pessoas com dinheiro do próprio bolso foram até Brasília no meio de uma quinta-feira ficar embaixo de um sol de rachar, sem pão com mortadela, sem ajuda e sem nada. Por uma única razão. Nós experimentamos um grau de liberdade que a infinita maioria dos brasileiros sequer sabe que existe. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, a grande maioria dos brasileiros, a esmagadora maioria dos brasileiros sequer sabe que é possível. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu posto vídeo atirando com armas mais interessantes, fuzil, essas coisas. Vai falar, você foi para os Estados Unidos? Eu falei, não, é no Brasil. Ah, mas você é policial? Não, qualquer pessoa tem direito, pode. Nós respiramos um ar mais puro, nós gozamos um nível de liberdade que a infinita maioria dos brasileiros sequer sabe que existe. E isso mostra, mais uma vez, por que o Estatuto de Desarmamento foi feito, que não foi feito para desarmar bandido. Tem um artigo lá que proíbe publicidade de armas, para que o brasileiro não saiba que ele tem o direito de comprar uma arma de fogo, que ele tem o direito de defender a vida dele, que ele tem o direito de defender os filhos dele, que ele tem o direito de defender o seu patrimônio. Por isso que é proibida a propaganda. Tanto é que por conta das redes sociais a gente tem rompido a barreira do silêncio, quebrado a espiral do silêncio e levado cada dia mais ao conhecimento do maior número de pessoas que você pode sim ser atirador esportivo, você pode sim comprar uma arma. E aí o que o parlamentar do PT fez? Um projeto de lei para proibir postar qualquer coisa relacionada à arma na internet, porque o medo deles não é a arma, o medo deles é o que a arma traz consigo, e o que a arma traz consigo é liberdade, meus amigos. Por isso que nós dizemos que o Proarmas não é sobre armas, é sobre liberdade. E o que acontece? Um homem livre, quando sente o cheiro da fumaça fétida do totalitarismo, da ameaça real à sua liberdade, ele é o primeiro a se levantar e lutar. Ah, isso é exagero. É exagero? O presidente do STF disse que é preciso dar um jeito para entrar nas casas das pessoas e desarmá-las. Ele não estava se referindo a criminoso.
está se referindo a nós. Assim como se entra para combater a dengue, a gente tem que entrar para tomar as armas dessas pessoas. Quais armas? As lícitas. Porque do crime organizado eles não vão atrás. E eles criam um discurso de que as nossas armas estão ligadas ao crime organizado para justificar a atrocidade que eles pretendem. Tanto é assim que no Brasil o direito de propriedade não vale para arma de fogo, não. Em 2017 o STF decidiu que nós não temos o direito de ter a nossa arma. Aquilo é uma concessão do Estado. E o Estado pode tomá-la de você a qualquer momento. Olhem a gravidade da situação. Pior que isso, nós temos hoje uma única pessoa empenhada em nos defender, que é o presidente. E se eventualmente ele não for reeleito, qualquer outro governo que entre vai se empenhar em acabar com isso. Sabe por quê? Porque a esquerda não comete o mesmo erro duas vezes. Eles cometeram um erro muito grave em 2003, que é permitir que nós continuássemos existindo. De modo que as lojas que permaneceram, os atiradores que permaneceram, os clubes que permaneceram, foram só aqueles que têm muito cérebro para aguentar a quantidade de perseguição, burocracia e desrespeito que nós aguentamos por mais de uma década. Só ficou o cerne da madeira. Só que isso tem um lado bom. Formaram uma massa crítica que tem tenacidade, que tem disciplina, que tem perseverança, que não vai desistir à toa, porque desde 2003 nós estamos só apanhando e não desistimos até agora. Por isso que apareceu do nada 5.500 pessoas em Brasília no 9/3. Só que de nada adianta tudo isso, nós somos a unidade mais forte dentro de um movimento. A CUT nunca vai ter o que a gente tem, porque aqui não tem dor de pão com mortadela, as pessoas vão com o próprio recurso. O atirador esportivo, ele é referência no seu círculo social, porque ele passa por um crivo muito pesado, não pode ser bandido, tem um senso crítico mais apurado. Então não é assim, vocês aqui, cada um é um voto. Não, cada um é 10, é 100, é 1.000, porque tem uma força de influência nos seus ciclos sociais. Nós temos capacidade financeira de desenvolver o nosso movimento sem precisar de dinheiro do governo também. E nós temos disciplina, tenacidade, coragem, porque nós não aceitamos o discurso do não reage. E isso é muito diferente. Isso faz com que 300 espartanos vençam 10.000 inimigos. Isso faz com que as pessoas que estão aqui presentes representem muito mais força política de uma multidão de 10.000 pessoas rebolando a bunda no show da Anitta. Porque são pessoas com determinação, com força, com foco. E se a gente conseguir reunir tudo isso aqui numa direção só, nós podemos mudar o país e fazer do Brasil um país livre. A questão é, se vocês não souberem por que a gente luta, vocês não vão entender a importância de lutar essa luta. Eu não consigo entrar na cabeça de vocês e dar um motivo de cada um. Então eu vou resumir e dar o meu motivo. E o meu motivo pode ser o motivo mais egoísta do mundo. Porque me desculpem falar, meus amigos, não é por patriotismo, não é porque eu amo todo mundo e quero a paz mundial, igual a mãe fala, não é porque eu estou preocupado com o direito de todo mundo e tal, não sei o que, não. É por algo muito específico, muito peculiar. Eu não quero que meu filho tenha que sair do meu país para pedir comida no país vizinho. Eu não quero que meu filho se torne escravo dentro do meu país. Porque os venezuelanos perderam a oportunidade de se levantar quando ainda dava. E hoje estão comendo cachorro e revirando lixo. Eu, quando estive em Roraima, terminei de almoçar e saí para fumar um cigarro. Veio uma criança da idade da minha filha caçula me pedir dinheiro para comprar comida. Essa criança veio com a mãe e com os irmãos pelo mato, porque a fronteira está fechada. Pedir comida no meu país. Ela saiu do país que há 25 anos atrás era o país mais rico da América Latina. E foi destruído por déspotas e tiranos que, antes de implementarem sua tirania, desarmaram o povo. Eu posso não vencer essa batalha,
mas pelo menos uma coisa eu vou ter. É a satisfação de, no meu último dia nessa terra, poder olhar para o meu filho e saber que eu não fui omisso. Que o que eu podia fazer, o máximo que eu podia fazer, para que ele crescesse num país livre, eu fiz. Talvez vocês não saibam, eu tenho 4 filhos pequenos, eu tenho um escritório que rendia muito bem, uma vida muito boa, só que um belo dia, meus amigos, eu vi que aquela vida de só pagar boleto, estar preocupado em trocar de casa, comprar um carro melhor, era insignificante. Porque se eles tirarem a nossa liberdade, não adianta ter dinheiro, não adianta ter nada, porque o máximo que você vai conseguir é fugir do seu país, para trabalhar de Uber em outro país. Então eu estava trabalhando com um objetivo que não teria um fruto, porque meus filhos poderiam ser escravizados dentro do seu próprio país. Um dia eu entendi, efetivamente, que o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar bandido. Só que eu compreendi que não é sobre armas que o desarmamento trata, é sobre liberdade. E se eu faço o que eu faço hoje, se eu ando o Brasil inteiro hoje, se eu abrir mão do conforto da minha casa para ficar me lascando aí hoje, é para não ter a vergonha de saber que meu filho vai se tornar escravo dentro do seu próprio país, a ponto de ter que fugir para pedir comida em outro, como os venezuelanos deixaram. E é para essa luta que eu vim convidar vocês. É por liberdade que nós temos que se unir. É por liberdade que nós temos que lutar. E não mais só pela nossa, mas pelos dos nossos filhos. E dos filhos dos nossos filhos. Porque não deve ter terror maior do que um pai e uma mãe, num país igual na Venezuela, ver seu filho lutando, morrendo de fome, e eles tendo que revirar lixo para pegar uma carcaça de um cachorro, porque não tem mais nada para dar para o seu filho, e saber que quando poderiam ter se levantado, se omitiram. Essa omissão eu não vou carregar para o caixão. E é para essa luta que eu convido vocês. Obrigado.